Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Progelétrica. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que gera bastante confusão, que é sobre demanda, né? A gente vai falar sobre demanda. Então pessoal, já dá um like antes que você esqueça, que o conteúdo é muito bom, como sempre. Deixe seu comentário se esse vídeo for útil para você e se inscreva se você não é inscrito, né? E é uma forma de vocês patrocinarem o canal. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Eu calculo demanda direto pelo Proelétrica e funciona super bem, é isso que eu vou explicar para vocês, tá? Eu tenho aqui nesse projeto três quadros, sendo que esse quadro aqui, ó, o último é o quadro da casa de máquinas. Esse quadro é o quadro do pavimento térreo, que é um quadro secundário, esses dois, né? E eu tenho o quadro geral, que é esse quadro aqui, tá? Então vamos direto ao assunto. Na casa de máquinas, que é o QDC2, eu não demandei nada, tá tudo 100%, né? Porque é um local que usa dinâmico, pode ser instalado mais coisas e é bom deixar uma reserva. E aí no caso eu tenho aqui, ó, bomba do filtro, bomba do trocador, bomba da borda infinita, o trocador de calor que ele tem 7500 VA ou watts, né? E o módulo de iluminação da piscina. Eu tive uma corrente aqui de 40 amperes, né? Tá um pouco desbalanceado porque a gente tem aí duas cargas maiores na fase A e C, tá? Mas não tem problema, né? Que o funcionamento aqui é dinâmico. E aí eu cheguei nessa corrente média de 35 amperes, tá? Aí dimensionei com um cabo de 10 e um disjuntor de 50. E tá ótimo, achei super coerente. Aqui no meu quadro do térreo, o que tem no térreo? No térreo eu tenho apenas aqui iluminação na externa, iluminação das suítes, aqui dos dormitórios, sala e ah, as tomadas, né, de uso geral aqui para os quartos, né. Os banheiros não são elétricos, chuveiros não são elétricos, tá? Eles são alimentados por boiler. Então o boiler lá ele tem o apoio elétrico. Aqui está o boiler, ó, tá? E o boiler ficou aqui na fase A e C e deu uma desbalanceadinha também, né? Porque a corrente dele é um pouco mais elevada. Mas aqui, galera, o interessante que é para mim mostrar para vocês aqui é a demanda, ó. Eu demandei aqui as tomadas de uso geral em 45%. E eu vou mostrar para vocês como que eu cheguei nesse valor. Eu achei a corrente aqui coerente, tá? Desse quadro, né? Deu 35 amperes, 35,5, cabo de 10 também, disjuntor de 50. E vamos dar uma olhada aqui no nosso QDG. Mesma coisa, ó. Eu tenho aqui, para as tomadas de uso geral, eu tenho uma demanda de 35 amperes, ó. Essas aqui é tudo tomada de uso geral, ó. Deixa eu tirar esse aqui. Tudo tomada de uso geral, tirando o micro-ondas, né? Tá? Então, ó, o circuito 32, 33, 34, 35, 38, 39 e 40 são tomadas de uso geral e ficaram com as demandas de 35%, né? Aqui, ó, 36 e 37 é o micro-ondas e o forno elétrico. E eu fiquei com uma demanda de 60, né, para os 12, tá? E aqui tá os dois quadros, né, que é o quadro do térreo, que é o QDC1, e o quadro da casa de máquinas, que é o QDC2, com as suas correntes, tá? E aí eu tive uma corrente aqui geral, né? É uma casa de dois pavimentos, mas é uma casa grande, ó. Aqui eu tenho até uma vista aqui, um esquema vertical da casa. Eu tive uma corrente geral aqui de 89 amperes, tá? Já demandado. Hoje, pessoal, já falando de um modo mais abrangente, casas de dois pavimentos com piscina ou sem piscina, eu já coloco logo um disjuntor de 100 e cabo de 35. Por quê? Eu pego muita reforma onde o pessoal quer instalar piscina, quer instalar sauna e às vezes alguns deles gera algum problema porque tem que mexer na entrada de energia devido à carga, né? Então eu acho que é super interessante já fazer essa previsão do acréscimo de cargas, né? Mas aí a gente chegou a uma demanda de 89 amperes aqui. Como que eu faço para calcular essa demanda direto no Proelétrica? Vamos lá. Eu vou pegar primeiro o meu QDC1, tá? Que é o quadro secundário. Eu vou lá no comando distribuir circuitos. Vamos aqui, ó. Eu quase não uso mais, gente, a barra de comando aqui. Eu uso sempre o atalho, tá? Distribuir circuitos aqui, tá?
Continuar. Ó, vou no QDC1. O que eu faço, gente? Ó, vou aqui em propriedades. E aqui eu defino as demandas, ó. Então eu sei que aqui é tudo tomada de uso geral, por exemplo, né? Tudo tomada de uso geral. O que eu faço? Eu seleciono elas, clico aqui em demanda e aqui eu informo, altero o grupo de demanda, tá? Por exemplo, ó, circuito do 4 ao 9, eles são circuitos de tomadas de uso geral, tá? Tomadas de uso geral. Aqui no ar-condicionado, eu seleciono todos os equipamentos, vou em demanda, alterar grupo. São equipamentos de ar-condicionado, tá? O boiler, como eu sei que é um só, ele não vai alterar a demanda, tá? Mas vamos lá, eu vou atribuir todos os circuitos. Aqui eu vou colocar chuveiro, aquecedor de passagem, tá? O boiler. Iluminação eu não altero, tá, gente? Ele vai dar uma demandadinha, mas como a corrente é muito baixa, eu não altero, eu não incluo na demanda. Maravilha. O que eu faço agora? Primeiro a gente atribuiu as demandas por circuito aqui de forma automática, tá? Ó, já atribuiu de forma automática. E depois a gente vai selecionar tudo. Vem aqui em demanda e calcular demanda de todos os circuitos, tá? Calculou. Aqui ele vai alterar automaticamente, ó. Eu vou mostrar para vocês, ó. Eu vou colocar em 100. Eu vou colocar em 100 para vocês acompanharem o que acontece, tá? Agora eu vou fazer a alteração. Ó, já tá como tomada de uso geral aqui o grupo, tá? E vou colocar para calcular novamente para vocês verem o que acontece. Ó, ele já demanda, tá? E o que é essa demanda? Como que ele aplica essa demanda, Elton? Bom, ele aplica essa demanda com base nos cálculos da concessionária, tá? Que aí cada concessionária tem uma base de cálculo, mas por exemplo, esses cálculos meus, eles se baseiam na concessionária da EDP, tá? Então, ele vai se basear por esse método, tá? E o que é isso, gente? É o seguinte, para cada grupo, por exemplo, tomada de uso geral, ele estabelece uma demanda por carga. Então, de até 2 kW ou 2.000 watts, ele vai aplicar a demanda X. De 2 a 3 mil watts, ele vai calcular a demanda Y, tá? Então, é assim que ele calcula a demanda automaticamente. Ele vai pegar a sua carga e vai, conforme a tabela, aplicar a demanda. Olha, então eu estou com uma tabela aqui da IDP, tá? Aqui está atualizada, né? Em julho de 2019. E é assim que é calculado, gente. Ó, de 1 a 2 kW, ele aplica 0,75. Vamos ver aqui a nossa, em quantos watts que deu 45% de demanda, tá? Então, as nossas tomadas aqui de uso geral, tá? Ela tá entre 5 e 6 kW, tá? Então, por isso que ele está aplicando essa demanda de 45%, tá? Eu clico em aplicar aqui e simplesmente gera meu quadro de cargas, que é o que aconteceu aqui, e ele vai mostrar a demanda, tá? A demanda que foi aplicada automaticamente. E aí ele vai aplicar essa demanda. Então ele vai aplicar a demanda, gente, ó, que nem aqui, ó. Ele deu 1.200 watts. Cadê aqui? Deixa eu achar o circuito. Ó, 1.280, né, watts. Ele vai aplicar a demanda de 45% e vai dar essa corrente de 5 amperes, tá? Então ele já vai aplicar a demanda aqui no circuito e também vai calcular a demanda, essa demanda vai ser aplicada no alimentador geral. Então esse foi o cálculo aqui para a demanda do QDC1. E no quadro geral, pessoal, basicamente a mesma coisa, porém aqui a gente tem mais cargas, né? Então vamos aqui, vamos fazer junto aqui o cálculo, como é que foi feito do QDG. Deixa eu só mostrar aqui os dois quadros, tá? O quadro do térreo e o QDC1 e o QDC2, eles estão em 100%, tá? Com a corrente demandada de 35 amperes. Daria até para dar uma demandada aqui, né? Porque a gente sabe que eles não vão funcionar aí 100% juntos os dois,
mas eu preferi deixar eles em 100% mesmo, tá? E vamos lá, vamos mostrar como é que foi calculada a demanda aqui do quadro geral. Bom, mesma coisa, né, ó, tomadas, ó, eu selecionei aqui, ó, dá para ler aqui as tomadas 127, que são esse quadro do geral, ele alimenta o pavimento inferior, né, o subsolo. Que lá a gente tem cozinha, né, tem a sala de jantar, sala de estar. Então aqui são tomadas de uso geral, né, eu selecionei elas aqui, fui aqui em demanda, mesmo procedimento, e coloquei aqui tomadas de uso geral. Na verdade tem mais circuito, ó. Esses circuitos aqui também são de tomadas de uso geral, tá? Do 38, 39 e 40. Então você seleciona aqui e altera para tomada de uso geral. O micro-ondas e o forno também, tá? Eles geralmente não funcionam junto, mas pode acontecer, então a gente tem que aplicar alguma demanda. Então a gente seleciona os dois e altera o grupo de demanda deles. Aqui no caso, a gente coloca aqui forno elétrico e forno micro-ondas, fogão elétrico, né? Beleza. Eu já falei que não apliquei demanda aqui no ar-condicionado, porque eu já sei que ele vai dar 100%, que é um só, então não vai alterar. Também não mexo nas demandas dos quadros. Agora eu seleciono tudo, aqui não vai mudar, né? Porque já está aplicado, mas seleciono tudo aqui e vou em calcular. E ele já vai me apresentar esses valores, né? E é o que a gente vai comentar agora. Ó, aqui para os circuitos de tomada de uso geral, ele aplicou uma demanda de 35%, né? E para os dois micro-ondas, quer dizer, para o micro-ondas e para o forno elétrico, 60%, tá? E vamos aqui na tabela da concessionária. Se a demanda for de 35%, é porque a carga, né, das tomadas ela está entre 7 e 8 kW, tá? Que vai me dar uma demanda de 35%. Beleza? O interessante, pessoal, é que quando tem apenas um circuito, ó, quando tem mais de um ponto, que é no caso das tomadas de uso geral, ele vai aplicar a demanda de 35% em cima da potência e da corrente. Então aqui a gente tem uma corrente demandada de 35% da carga. Já o micro-ondas, como é um circuito específico, né, que tem apenas um equipamento aqui, por exemplo, ele está me dando, eu tenho uma potência de 1500, né, e ele está me dando uma corrente, aplicou a demanda de 60, ele está me dando uma corrente de 11,81, ou seja, ele já entende que, como é um equipamento só, para a corrente ele calcula com 100% da carga, e aí esse 60% aqui, ele entra apenas no cálculo da demanda geral, então isso é bem legal. Então, pessoal, aí ele já me deu esse cálculo de 89 amperes. Eu acho que é um norte muito bom, esse cálculo de demanda pelo programa. Eu acho que funciona super bem e pode ajudar vocês aí também nessa questão de como definir demanda, né? Que às vezes a gente pega alguns projetos para analisar e como não foi aplicada demanda, fica com uma corrente estratosférica, né? E aí fica difícil. Tá? Então é um método fácil de aplicar e que funciona. Beleza, pessoal? Então, se tiver mais alguma dúvida referente a isso, deixa nos comentários, tá? Não se esqueça de deixar o like também no vídeo. Muito obrigado, pessoal!